Olá, eu sou a professora Clarice Fernandes e quero falar com vocês hoje sobre entrevista de emprego. Fica até o final, tem muitas dicas valiosas, muitas coisas aí que as pessoas não fazem na entrevista de emprego e que não é difícil, então não perde este vídeo, assiste ele todinho, porque a entrevista de emprego não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas pensam, tá? Entrevista de emprego é uma pessoa querendo conhecer outra, obviamente que essa pessoa que está querendo conhecer, ela tem o poder de decisão de dar a vaga de emprego, de conceder, conforme o que ela ali ouvir na entrevista. Então, por isso que eu quero te dar essas dicas, tá? Já curte aí o meu canal, né? Eu vou colocar esse vídeo no meu canal, mas ele faz parte de um curso que eu dou de Gestão Empresarial 2.0 aqui na minha cidade, em Itaquaquecetuba, tá bom? Vamos lá, gente. A entrevista, então, como eu disse, é um processo onde o recrutador, ele gostou do que ele viu ali no currículo e aí ele agora quer conhecer um pouco mais da pessoa ali daquele currículo, daquele documento, certo? Como que você se dá bem numa entrevista? Falando agora aí para quem é o candidato. Quando você se conhece, quanto mais você se conhecer, mais fácil vai ser de você se dar bem na entrevista. E também você tem que conhecer e treinar algumas respostas aqui, padrão que a gente tem, tá? Tem umas perguntas, na verdade, padrão, e você pode treinar alguns tipos de respostas. Lembrando que a entrevista, gente, não é monólogo, né? Não é um interrogatório da polícia. Claro que eu sei que tem pessoas que vai fazer entrevista e se sente dessa forma, o candidato, e quem faz também acaba deixando o candidato muito nervoso. Isso não é legal, não é verdade? Mas tenha com você isso. Estou conhecendo uma pessoa e quando a gente conhece uma pessoa, a gente bate um papo, ela pergunta algumas coisas sobre você, né? Na entrevista, aproveitando, a gente pode perguntar alguma coisa? Não só pode, como deve, isso demonstra interesse, tá? Então lembra lá, é um diálogo, você pode fazer algumas perguntas, não vai fazer pergunta por fazer, né? Pergunta alguma coisa que você ficou em dúvida, ou que realmente não falaram, relativo à empresa, de repente plano de carreira, não falaram, então você pode perguntar, legal? Então vamos lá, gente, não é difícil, tá? Primeira pergunta que acontece bastante nas entrevistas, é aquela fale sobre você. Gente, essa pergunta, ela é muito padrão. Pode ser uma redação também, já vi muita empresa que faz isso na redação. E aí, o que você faz? Bom, a minha dica é você fazer o quê? Falar sobre você. Posso falar sobre alguma coisa pessoal? Pode. Gente, na entrevista você pode falar alguma coisa sobre o seu lado pessoal, até porque nós não somos duas pessoas. Nós somos somente uma pessoa. Existe, por exemplo, a Clarice profissional e existe a Clarice no pessoal dela, na casa dela, com os familiares, mas eu sou uma pessoa só. Só que o que você deve tomar cuidado, na entrevista você não vai focar tanto de falar no pessoal. Tem gente que na hora de responder essa pergunta, fale sobre você, o que ela faz? Já começa a falar do profissional, das qualidades, e aí quando chega nessa hora, ela já não tem o que falar, ela se sente repetitiva. Então, por isso que eu vou dar essa dica agora. Você pode começar falando de coisas, por exemplo, que você gosta de fazer, de hobbies, né, que você gosta de fazer, porque um hobby, ele mostra muito quem é você. Ah, meu hobby é jogar xadrez. Pessoa analítica, estrategista. Ah, meu hobby é praticar um esporte em equipe. Gosto de trabalhar em equipe, de repente ela tem aspectos de liderança, né? Ah, meu hobby é fazer um esporte sozinho ali, né? Um esporte que me dá mais disciplina, como por exemplo as artes marciais. Certo? Então, fale um pouco sobre você. Olha, eu gosto de praticar determinados esportes, gosto de fazer isso, gosto de assistir um filme. Quando eu assisto um filme, geralmente eu sempre levo pra minha vida, pego ali a lição que aquele filme tá mostrando. Não é errado fazer isso, tá bom? Mas se você quiser falar do seu profissional também, pode falar, tá? Você pode falar também ali que eu gosto de, por onde eu passar nas empresas, eu gosto de fazer amizades, eu cultivo essas amizades, né? Sou uma pessoa assim que, onde eu chego, eu gosto de conhecer novas pessoas. É muito bacana fazer isso, tá bom? Então fica essa dica, tá? Se você quiser não falar tanto do profissional, talvez seja melhor para você, na hora de falar do seu profissional, não ficar tão repetitivo. Segunda pergunta, anota aí. Segunda pergunta é a quê?
É aquela que fala assim, né? Qualidades e defeitos, virtudes e pontos a melhorar, pontos fortes e pontos fracos, mesma coisa. Que o recrutador quer saber? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando você tá indo lá pra vaga, lembra que você está indo sanar um problema. Qual é o problema? Uma vaga em aberto, que precisa da melhor mão de obra possível para ficar ali por muito tempo na empresa. Então, quando você vai responder essa pergunta, você já sabe qual é a empresa? Você já sabe qual é a função? Principalmente a função neste momento. Você vai estudar então a função e você vai falar uma qualidade que você tenha, né? E que tem muito a ver com aquela vaga, que é muito importante para aquela vaga. Então vamos para um exemplo, operador de caixa. Nossa, o que o operador de caixa precisa, que é muito importante que eu tenho? E leva umas 3 qualidades na manga, vou explicar por quê, tá? O operador de caixa tem que ser muito atencioso. Legal. Então você vai levar, operador de caixa tem que ser muito ágil. Eu também sou. Operador de caixa tem que ser organizado. Também sou. Já leva essas 3 na manga. Por quê? Talvez a sua entrevista vai ser uma entrevista só você e o recrutador. Talvez não. Talvez vai ser com as outras pessoas ali na sala. Se for esse tipo de entrevista onde tem mais pessoas, o que eu recomendo pra você? De repente você é o 5º, é o 6º ali. Você vai falar, por exemplo, organizado. E todo mundo já falou, 3 já falaram isso. Você vai ser mais um na fila do pão, como diz o pessoal aí, né? Então, assim, você não vai ser lembrado, você não vai ser marcante. Então, por isso que eu tô falando pra levar 3 na manga, no mínimo. Porque aí, já falaram organizado, eu sou uma pessoa ágil. Pronto. Já falou uma qualidade diferenciada, importante pra vaga e que vai marcar você, porque você não tá repetindo o que as outras pessoas falam. E nós temos essa tendência de repetir. Clarice, eu não posso falar a qualidade determinado? Eu não posso falar que eu sou persistente? Até pode, gente, só que essa qualidade é uma qualidade importante para qualquer vaga, né? E as pessoas falam muito isso. Eu posso falar que eu sou esforçado? Pode, mas fica muito clichê, todo mundo fala, você não se diferencia. Gente, lembra, você tá indo resolver um problema e você tem que se diferenciar, você tem que atrair esse recrutador. Tá bom? Então por isso que eu tô falando isso. Agora é hora de você falar sobre os seus defeitos. Gente, defeito não é fácil. Defeito é defeito. Tem um defeito bom, Clarice? Não. Eu vou falar perfeccionista que todo mundo fala. Mais um de novo na fila do pão, né? Gente, perfeccionista não, tá? Nem todo mundo é perfeccionista. Isso é uma tremenda de uma mentira, né? Porque, gente, se você conhece uma pessoa perfeccionista, você deve saber como é difícil lidar com essa pessoa, tá? Então, por favor, não fala perfeccionista, a não ser que você seja realmente. Mas é até ruim porque todo mundo fala que é perfeccionista. Então, eu dou essa dica pra você. Fale de um defeito, pensa aí em um defeito que você já está tentando melhorar. Como assim, Clarice? Vamos lá. Eu descobri que eu sou uma pessoa impulsiva. Se eu sou uma pessoa impulsiva, o que eu tô fazendo pra melhorar isso? Nada? Então isso é muito estranho, né? Como é que você sabe que você é impulsiva e não faz nada? Gente, então a dica é: descubra o seu defeito e comece a melhorar esse defeito. Defeitos que nunca você deve falar. Nervoso, estressado, pavio curto, sem paciência. Porque, gente, esses defeitos... Você queria contratar alguém que tem esses defeitos? Não, né? Outro defeito que também, assim, não dá. Preguiçoso. Nossa, preguiçoso, gente. Vai querer contratar um preguiçoso? Certo? Qualidades e defeitos também que não deve falar. Uma qualidade. Eu sou pontual. Eu sou responsável. Jura? Eu sou educado, né? Gente, são coisas que a gente já entende que deve vir. Você vai querer contratar alguém responsável? Não. Então, por isso que você tem que tomar este cuidado, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá, na terceira pergunta. Terceira pergunta é bem comum, eu tô aqui com o meu note aberto, né, com material, que a gente ouve bastante, é o quê? Como você se imagina daqui a 5 anos? Ou como você se imagina daqui a 1 ano, 2 anos, alguma coisa nesse sentido, tá? O que o recrutador quer saber? Essa pessoa tem planos? Essa pessoa eu vou contratar e é possível que ela fique aqui bastante tempo porque ela tem esses planos? Legal, então. Então, você vai fazer o quê? Você vai responder os seus planos. Dependendo dos seus planos, eu indico que você omita, não minta, omita. Só se a pessoa perguntar, você fala a verdade. O que eu tô querendo dizer? Você tá indo pra uma vaga
de operador de caixa, como eu falei, mas você quer ir para a área de enfermagem. E aí você quer fazer a faculdade de enfermagem. Vai ser bacana você falar isso? Não, porque logo a empresa vai deduzir que você vai fazer e vai sair dali. E geralmente as empresas querem contratar pessoas para ficar muito tempo na empresa, tá bom? Então, o que você deve falar aqui? Pode falar coisas pessoais. Por favor, gente, saia de termos genéricos. O que são termos genéricos? Eu quero ter estabilidade financeira. Jura? O que é estabilidade financeira para você? Para mim, estabilidade financeira pode ser ganhar 10 mil por mês. Para o outro pode ser 2 mil. E aí? Então, assim, fala coisas palpáveis, objetivos mesmo. Olha, daqui a 5 anos eu me vejo formado se a faculdade tiver a ver com a área que você está seguindo. Me vejo formado em administração de empresas, eu quero já ingressar na faculdade esse ano ou ano que vem. Eu me vejo já começando ali o processo da compra da minha casa, né? Então já iniciando. Eu me vejo já tirando minha carteira de habilitação. Eu me vejo... Gente, fala. Conhecendo outra língua. Olha, eu me vejo casado. Pode falar? Pode. Só não vai ficar detalhando. Olha, eu me vejo casado com uma casa, com 4 cômodos. Gente, não, tá? Aí não exagera. Mas pode falar, me vejo casado, né? Cuidado para as mulheres falar com a pretensão de filhos, né? Porque tem empresa que pode não gostar. Por isso que eu tô falando, nesse momento, talvez não é para você falar tudo. Vai omitindo e conforme forem perguntando, você pode falar a verdade, tá? Gente, nunca minta na entrevista de emprego. Você só tem a perder com isso. Ok? Então, nessa pergunta, fala os seus projetos, não seja genérico e não fale coisas que não tenham a ver com aquela vaga, a menos que seja especificamente perguntado. Por exemplo, você não falou de fazer faculdade e a pessoa te perguntou. Aí você fala a verdade. Tenho interesse de fazer sim na área de enfermagem, não sei ainda quando. Legal? Beleza? Próxima pergunta que acontece bastante. Por que devo te contratar? O pessoal treme na base, né? Não é você que tem que saber isso? Gente, a pessoa aqui, ela tá querendo saber o seu diferencial. Quem é esse candidato? Será que ele tem realmente um diferencial? Né? Então, assim, o que você pode falar neste momento? Você pode falar do que você faz de verdade. As pessoas nesta pergunta têm a tendência de usar a qualidade. Porque eu sou uma pessoa determinada e vou fazer o meu melhor aqui. É o que quase todos falam. Não é bacana, tá bom? Tenta falar então o quê? Tenta falar o que você já realizou de fato. Dica para quem já trabalhou. Você vai lembrar de alguma situação que você fez a diferença. E, gente, é situação simples. Um exemplo de uma operadora de caixa. O cliente foi passar o cartão, o valor passou errado, deu um problema lá, e você ali com a sua paciência, com o seu jeito, você conseguiu apaziguar, o cliente continua comprando lá na empresa que você trabalhava, que você trabalhou no caso, né? Continua comprando, pelo menos continuou por um tempo. Gente, fala isso. Você está demonstrando várias qualidades sem precisar ficar se autopromovendo. Você está falando algo que você fez de fato. E quem é recrutador, quem é formado em psicologia, quem já faz isso há um tempo, vai perceber que é verdade o que você está falando, tá bom? Então, faça isso. Fale algo que você já realizou. Professora, nunca trabalhei, só estudo. E aí? Tem como fazer também. Você vai falar como que você é na escola, né? Não falar como você é na escola, mas algo que você fez, que realmente fez a diferença. Olha, a gente tinha um projeto lá e não tava indo pra frente, né? E aí o que eu fiz? Era do Grêmio, né? Eu nem era do Grêmio, mas aí eu conversei com o pessoal do Grêmio, né? E a gente conseguiu levar esse projeto adiante, deu certo. Explica, resumidamente. Né? E você, no final de cada uma das situações, você vai falar assim, eu tenho certeza que aqui eu também seria assim. Gente, você fechou com chave de ouro essa resposta, tá bom? Ou, se você tiver pesquisado sobre a empresa, que eu super aconselho que você pesquise antes, pesquise o quê? Pesquise a história, pesquise a missão, a visão, os valores organizacionais dessa empresa, ou as diretrizes dela, pesquise o produto ou o serviço dela, quanto tempo ela está no mercado, faz ali uma liçãozinha de casa, e aí você pode falar em cima disso. Olha, eu vi aqui que a missão de vocês é cuidar de vidas. Não sei, tô pensando aqui em algo bem aleatório. E eu também tenho essa missão, de repente é um hospital, né? Então eu também tenho essa missão, tal. Então, gente,
é só estudar e juntar as coisas para responder, tá? Tá vendo por que você tem que estudar antes de ir para uma entrevista? Porque, eu me conheço, só que na hora essas respostas não vêm. Então, por isso que é bacana você tentar treiná-las, tá? Quanto mais a gente treina, menos nervoso a gente fica lá na hora. Já vai ter o nervosismo lá a seu favor, né? A seu favor não, contra você, né? Já vai ter outros candidatos, então vamos tentar melhorar isso, beleza? Deixa eu ver a quinta, pretensão salarial. Essa não é tão difícil, mas ainda tem gente que fica com dúvida. Gente, pretensão salarial a combinar? Não. Não é legal isso. A empresa coloca, mas você não. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma pesquisa, olha lá de novo, né? Vai fazer uma pesquisa sobre o quanto que está sendo pago para este cargo, se você sabe do cargo, na região que você está indo. Você pode falar um valor exato, conforme a sua pesquisa, ou uma faixa, né? Então você fala assim, olha, para mim, entre R$1.200 e R$1.400 tá ok. Um exemplo, né? Ou então, para mim, os R$1.300 tá ok. Se esse é o valor que você fez a sua pesquisa. Não tem erro, tá? A empresa ela é obrigada a pagar o piso salarial da cidade ou da região. Então, se você responder isso, tá dentro do que ela está esperando para pagar. Beleza? Facinho. Responder ou escrever. Muitas pedem para você colocar isso num papel. Sexta pergunta. Por que quer trabalhar aqui? Essa pergunta, o selecionador vai ver se você, de fato, pesquisou alguma coisa sobre a empresa. Se você não pesquisou nada, você vai responder uma resposta padrão. Você vai falar assim, não, é porque eu vi que a empresa é muito boa, que ela ajuda os funcionários. Você nem sabe, né? Não, eu quero trabalhar aqui porque eu vi que é uma empresa que está sempre em busca de novos produtos. Eu gosto de empresa assim. Olha, eu vi que vocês já estão há bastante tempo no mercado. É nessa área que eu quero seguir. Olha, eu quero... Você vai falar de pontos fortes da empresa. Aqui você vai dar uma massageada no ego da empresa, né? E, obviamente, do recrutador que trabalha nela, certo? Então, não é muito difícil, mas essa você só consegue responder se você já feito o quê? Estudado, beleza? Uma pergunta que tá começando a se tornar, é a última, tá? Do nosso vídeo aqui. Tá começando a se tornar mais comum nos processos, né? Cite um dos seus maiores resultados. Envolve liderança, mas de repente... Não, um cargo de analista, um cargo de assistente, pode envolver. O que você vai falar aqui? Você vai falar um dos seus melhores resultados, lá na empresa que você trabalhou, na última empresa, né? Então, cita lá, olha, às vezes você não era líder. Eu trabalhava lá na equipe, eu vi que o pessoal estava desmotivado, eu fui lá, conversei com o pessoal, porque nem sempre o líder tem esse tato, deveria, mas não tem. Né? E aí eu conversei com o pessoal, e aí o pessoal voltou a trabalhar melhor. Olha, aconteceu uma situação que eu consegui reverter lá com o cliente. Sempre coisas positivas, tá bom? É importante, né? Você saber falar sobre essas situações que você já viveu. Beleza? Então assim, gente, essas são as principais perguntas. Eu espero que esse vídeo te ajude a você passar no processo seletivo. Se te ajudar, me avisa, tá bom? Quem tem o meu WhatsApp, manda aí uma mensagem que passou. Eu fico muito feliz quando eu descubro que alguma pessoa que ouviu alguma coisa aí que eu disse dentro das minhas pesquisas, da minha vivência, né, dos meus estudos, conseguiu passar. Eu fico realmente muito feliz porque a gente conseguiu ajudar mais uma pessoa, tá bom? Então, muito obrigado. A gente fica por aqui hoje, e quem tiver alguma dúvida, só mandar pra mim, tá bom? Aqui nos comentários onde eu vou deixar o vídeo, ou então me mandar no meu WhatsApp, beleza? Até a próxima!